O nosso boa noite a todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos envolver. Nós agradecemos ao coral com essas canções que tão profundo falam aos nossos corações. Rabi, uma verdadeira canção de niná. Vocês sabem disso, né? Então, que nós temos muito a agradecer. Queremos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos e convidamos a todos para que juntos nós possamos estudar o capítulo da noite, que é o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Eu conto com as melhores vibrações de carinho de vocês, para que a gente possa buscar compreender o que Jesus realmente está nos dizendo através desse capítulo. Então, o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, inicia-se o capítulo falando sobre injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 9. O item 3... Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis. E quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. E que aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Então, Jesus fala aqui categoricamente com relação àquelas atitudes que contrariam o Evangelho. Brandos e pacíficos. Então, nós nos deparamos no item 3, quando ele cita o 5º mandamento, dos mandamentos deixados por Moisés, que não é só nesse capítulo que ele cita, o não matareis é o 5º mandamento do Decálogo. Então nós resolvemos, eu convido a todos vocês para que juntos a gente possa fazer uma reflexão, porque ele cita várias vezes em outras passagens do Evangelho o não matareis, que faz parte do 5º mandamento deixado por Moisés. Então, nós buscamos compreender um pouco mais este ensinamento, procurando no livro Quando Jesus Teria Sido Maior. É um livro bem antigo, mas muito bom, de Paulo Alves Godoy, na página que traz o título Não Matarás. Então, aqui ele vai falar com mais propriedade, com mais clareza, esse item do Evangelho que Jesus cita em várias situações. Então, ele nos diz que o não matarás não aplica unicamente, exclusivamente ao ato de tirar a vida de alguém, semeando a desolação, a dor, a viuvez, a orfandade e a miséria e a revolta. Vai muito mais além, esse mandamento vai muito mais além do tirar a vida em si. Ele diz que nós não devemos matar a esperança do desalentado, que busca a solução para os seus problemas mais íntimos. Devemos encorajá-lo, reerguer, ajudar, reanimar. Não matar a expectativa do desajustado, que busca o próprio soerguimento. Não matar a esperança que floresce no íntimo de um enfermo, incurável, que suspira pela cura dos seus males. Que coisa pior do que alguém que se encontra enfermo, encontrar alguém que, em vez de reerguer, derruba, às vezes com uma palavra mal colocada, mal falada, né? Jesus, no seu messiado na terra,
não matou os anseios da mulher adúltera quando busca a sua proteção. Em nenhum momento Jesus praticou esse tipo de atitude, né? Ele só aconchegava e amparava, aconselhava as pessoas que o procuravam, independente de quem quer que fosse. Ele não matou as esperanças de Maria Madalena quando ela decidira buscar a reforma íntima. Não matou as expectativas de Maria Betânia, que viu no ato de lavar os seus pés a sua redenção. Em nenhum momento ele disse que aquilo não servia para nada, ou que não valia para nada. Deixou que ela assim o fizesse. Não matou nem mesmo a ambição de Judas Iscariotes, que aspirou a enriquecer-se com 30 moedas de prata, o seu prêmio pelo ato da traição. Então, como nós vimos, ele faz uma reflexão bem ampla, né, do tão simplesmente matar, tirar a vida. Porque nós podemos estar matando outros sentimentos, emoções. Não devemos abusar do sentimento do outro, respeitar o momento do outro, né? Porque, às vezes, uma palavra nossa deixa o doente mais doente ainda, né? Aquele que está lutando para sair de um vício, para se reerguer, dependendo da nossa palavra, nós levamos ele mais para baixo. Se a gente dizer, você tem condição, você tem capacidade, você é forte, você conseguirá. Com certeza o ânimo dessa pessoa estará sendo estimulado. Então, são reflexões para que a gente possa pensar, refletir na nossa vida diária. O quanto é bom quando nós recebemos uma palavra de conforto, quando nós precisamos. O quanto que nós nos fortalecemos através da palavra, né? Então, fica para a nossa reflexão. Eu achei interessante, porque a gente faz uma reflexão mais ampla, né? Porque, às vezes, nós, impensadamente, provocamos situações que prejudicam o nosso próximo, trazendo decepções, frustrações, né? Então, nós não temos esse direito. Se nós não tivermos condições de ajudar a reerguer, não temos o direito de afundar ninguém mais para o fundo do poço. Então, fica para a nossa reflexão esse item. E nós passamos para o item 4. Quando nós começamos no início do Evangelho, nos diz que por essas máximas que nós vimos no começo desse capítulo, Jesus faz da mansuetude, afabilidade, da paciência uma lei e condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de alguém que possa usar para com os seus semelhantes. Então, veja bem. Aqui está falando dos brandos e pacíficos. Jesus faz dessa máxima uma lei para se viver, para bem viver para com o nosso próximo. Mas aí nós perguntamos, será que nós vivemos numa sociedade pacífica? Será que nós vivemos um momento pacífico? Será que nós somos pacíficos? Será que nós somos essas criaturas que Jesus espera, somos brandos e pacíficos? Será que no nosso trabalho, no nosso lar, no nosso meio em que nós convivemos, nós conseguimos colocar em prática esses ensinamentos? Então, nós nos prendemos em mais um item, quando ele nos diz que, aqui que ele condena toda expressão descortês, de que alguém possa usar com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada. E se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Ele vai bem mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco. Então, trazendo para a nossa realidade, para a nossa sociedade, para os nossos momentos atuais. Jesus aqui condena toda e qualquer
atitude, palavras descortês, que a gente possa falar de maneira ofensiva ao nosso irmão. Ele está condenando e dizendo que aquele que disser raca, né, como dizer um termo que desdenhava, a pessoa falava cuspindo e virando a cabeça de lado. Até chamar de louco ele condena. E será que nós já vencemos tudo isso? Será que hoje a cortesia está presente? A gentileza? Será que nós somos gentis, cortês? Será que nós estamos usando dessa brandura com o nosso próximo? Aí se pergunta nesse mesmo item, mas por que condenar tão severamente essas palavras? Isso porque toda lei, toda palavra descortês é contrária à lei de amor. E se é contrária à lei de amor, é contrária aos ensinamentos de Jesus. Porque em nenhum momento ele passou ensinamentos dizendo que nós devíamos usar de palavras rudes, ofensivas, agressivas, a quem quer que seja. Tanto é que o capítulo já fala da brandura, da mansuetude e da afabilidade. Então, nesse capítulo, nós, trazendo para os dias atuais, o que a gente vê hoje? O preconceito tão presente na nossa sociedade. Às vezes, nós não falamos isso em forma de julgamento, não. A gente faz um parâmetro, porque há 2000 anos, mais de 2000 anos, Jesus dizia que era um crime a palavra descortês. E só agora há pouco tempo que o homem descobriu que aquele que usasse de falta de fraternidade com o próximo, que não usasse de cortesia, ou que usasse de palavras pesadas, deveria ser punido. Que é o bullying, que agora a gente vê falar tanto. Se são punidos aqueles que o praticam, nós não sabemos bem. Mas sabemos que agora tem lei para punir aquele que ofende o outro. Principalmente palavras ofensivas com relação aos preconceitos. Preconceitos tão presentes em 2015 que nós encontramos. O que nós vemos hoje? O campo de futebol que está ali para o lazer, parecendo mais um campo de batalha. Nossos jogadores negros, chamados de macacos, recebendo banana dentro de um campo de futebol, onde todos poderiam estar ali com um só objetivo, tão somente de se divertir. E, infelizmente, 2015, isso ainda está acontecendo. O preconceito com os nossos irmãos homossexuais, né? E os preconceitos vão por aí afora. E estão na mídia, dá destaque, dá ibope. E a gente fica pensando, mas há 2000 anos, aí eu fico pensando, que espírito é esse? Que já sabia, é claro que ele sabia e sabe com quem ele estava lidando. Porque olha o tempo que passou e as coisas continuam acontecendo de maneira mais intensa até, parece. Às vezes tem pessoas que acham que estar na mídia nessa situação é uma coisa assim, é o ibope, né? Eu estou preocupado com o ibope. Mas a gente não fala criticando, a gente fala fazendo um parâmetro, uma comparação do tempo que fora passado esses ensinamentos e o agora, o que é que mudou em nós? O que é que mudou na nossa sociedade? Porque é vergonhoso quando a gente vê que as coisas continuam acontecendo. E os ensinamentos de Jesus. E o nosso compromisso enquanto espírita só aumenta. Porque nós temos um compromisso a mais. Porque nós conhecemos o Evangelho. Nós conhecemos essa passagem. Nós conhecemos as bem-aventuranças, né? Que Richard Simonetti fala num dos seus livros, que se Jesus não tivesse deixado outra coisa a não ser o Sermão da Montanha, nós já teríamos um roteiro seguro para a nossa caminhada aqui na Terra. Então, essas reflexões que nós fazemos, justamente para ver o quanto é lento a nossa caminhada evolutiva. Esses dias atrás,
Não sei se por acaso, que tem hora que a gente está passando, trocando os canais de televisão. Eu acabei assistindo, quase igual um pinga-fogo, né? De um homem público, religioso, se declarando homofóbico por homossexuais. E falando com muita tranquilidade que está acontecendo 8 processos em cima dele por conta desse preconceito que ele tem e das atitudes dele. Ele diz, eu penso assim, eu acho que é assim, e como dizer, que corram os processos e eu vou continuar tendo a minha opinião. Tudo bem, né? Tudo bem, que cada um tem o direito de ter a sua opinião. Só o que a gente fica assim preocupado é o tempo que os ensinamentos de Jesus fora passado e estão aí, que todos nós temos acesso. E o que é que nós estamos fazendo com ele? Então a gente fica triste, porque a gente está caminhando em passos de tartaruga, no termos de evolução. A tecnologia avança a cada dia, né? O intelectualismo também. As pessoas estão, pelo menos do nosso tempo lá para trás agora, estão bem mais intelectuais. Mas e o lado moral? O lado do amor ao próximo que Jesus nos deixou. Amar o próximo como a si mesmo. O que é que nós estamos fazendo com todos esses ensinamentos? Então, fica assim para a nossa reflexão. E nós continuamos pesquisando do livro de Richard Simonetti, Para Viver a Grande Mensagem. Ele diz que, na atualidade terrestre, o vocábulo manso tem um sentido quase pejorativo. Usá-lo para referir-se a alguém soa como um xingamento. É como se dizer, ele diz no livro, é como se eu dissesse, fulano é um pobre diabo, corre água nas suas veias. Ou seja, em outras palavras, essa pessoa não tem personalidade, né? Não se posiciona, deixa as coisas acontecerem, recebe ofensa, ou é destratado, e de repente se cala. Ué, mas se essa pessoa não se defende, não tem personalidade, não revida. Então, infelizmente, a sociedade que nós vivemos, não vamos dizer a totalidade, graças a Deus que não é a totalidade, ainda vê dessa forma. Quer dizer, para eu mostrar que eu tenho que ter personalidade, eu tenho que sair brigando, revidando, olho por olho, dente por dente, né? E não é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera que nós tenhamos essa cortesia que está em falta, muito em falta. A gentileza, né? Todas essas coisas tão antigas aparentemente, mas tão necessárias na nossa vida. Porque é tão ruim quando a gente é destratado em algum lugar. Então, aquilo que a gente não quer para a gente, por que nós iremos fazer para os outros? Então, e dando sequência no item 5, mas o que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens terrenos e havendo prometido aos do céu. Então, eu achei olha que eu já estudei esse capítulo, mas eu achei ele rico, muito rico. Porque ele nos dá tantos ângulos, ele nos mostra tantas situações que faz a gente rever valores, repensar, analisar e fazer uma reflexão interior, como é que nós estamos agindo com o nosso próximo, com todo esse manancial de conhecimento que nós temos em mãos. Então eu sempre comento, e até é uma coisa que acontecia quando Jesus estava por aqui, os seus inimigos o atacavam, dizendo que Jesus se contradizia, né? Que ele era um contraditório. Jesus levou muito esse tipo de ofensa. Eu digo que Jesus, num convite à reflexão, dá a impressão que ele conversava e desconversava. Porque se de um lado ele pede para a gente se desprender dos bens terrenos, de outro lado ele diz
que é para a gente ser brando e pacífico, para merecer a terra, que nós herdaremos a terra. Então, ele continua nos explicando esse trecho de Mateus, que enquanto nós aguardamos os bens do céu, nós temos necessidade dos bens da terra para viver e sobreviver. Então, não tem como a gente se despojar totalmente, por mais espiritualizado que sejamos, dos bens terrenos. Porque nós precisamos dos bens terrenos para nós vivermos enquanto aqui nós estivermos. Mas apenas ele recomenda que a gente não venha dar maior atenção aos bens materiais, esquecendo dos valores espirituais. Porque às vezes a gente vai na gana, que a gente vê hoje essa coisa desenfreada, porque as coisas estão muito difíceis, porque está na correria, porque tudo é muito corrido. E, eu não vou no céu, você não vai, não dá tempo, não consigo conciliar. Mas ninguém trabalha 24 horas. Mas e a segunda? Não posso. Aí a gente vai apresentando outros dias, e a terça? Não dá. E a gente chega até no domingo e dificilmente, às vezes a pessoa vai achar um tempinho. Quando, na verdade, o tempo é nós que temos que fazer. Né? Nós temos que tirar esse tempo. A gente pode fazer na nossa casa as nossas orações, sim. Mas nada que se compare a esse ambiente, a essa reunião, onde amigos espirituais estão presentes, nos assessorando, nos orientando, nos envolvendo, curando as nossas mazelas. Então, esses momentos são únicos. Por essas palavras, quis dizer que até agora, olha, um outro convite a vocês. Veja que ensinamento mais atual. Parece que ele foi falado ontem ou hoje à tarde. É como se eu pegasse um jornal fresquinho, né, uma notícia da hora, assim. Veja essas colocações. Não são minhas, são do Evangelho. Por essas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que falta muitas vezes o necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. É real, é atual, como nunca se foi. Não é o que está acontecendo no nosso país, né? É aquele ditado popular, muito conhecido, que todos nós conhecemos. A corda só quebra para o lado mais fraco. Quem sofre com todas essas situações que está aí? Sempre aquele que tem mais dificuldade, que já vive em dificuldade. Se torna ainda mais difícil a sua vida. Então o Evangelho está falando isso. Que os fortes tomam conta de tudo, deixando os mais fracos em dificuldades. E é atual, é real, do nosso dia a dia agora, desse momento que nós estamos vivendo. Então, é isso que nos faz, cada dia mais, admirar essa criatura, esse espírito de uma evolução tão imensa, que falou há 2000 anos, e os seus ensinamentos nunca estiveram tão atuais quanto agora. E promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. E então a gente fica nesse momento crítico que o país está vivendo, às vezes apontando dedo, apontando situações, apontando aqui, apontando ali, mas a gente não precisa ter essa preocupação. Porque Jesus já falou que justiça lhe seria feita. Aqueles que provocassem qualquer situação, que seriam punidos de alguma forma. Então, Deus, que tudo vê e tudo sabe, Ele sabe o porquê que está acontecendo tudo que nós estamos passando agora. Porque em outras passagens do Evangelho, Ele nos disse que haveria escândalos. Ele também falou isso, né? Que haveria escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo viesse. Tão atual, tão real, tão do momento presente.
né? Então é isso que fascina no Evangelho. Se nós rebuscarmos, rebuscando esses ensinamentos e trazendo para a atualidade, a gente vai ver que está mais assim, atualizado do que nunca, né? E é exatamente o que a gente está vivendo neste momento. Então, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo. O fraco e o pacífico não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Aqui dá para entender bem por que ele promete a terra. Porque quando os homens se tornarem brandos e pacíficos, o planeta está passando por um momento de transformação. Está passando de planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. Ora, planeta regenerado, homens regenerados. Então, só ficarão aqui na Terra, terão direito de viver aqui, aqueles que estiverem regenerados. Os brandos e pacíficos. Porque nesse planeta não haverá espaço para violência, para violentos. Então, essa colocação de Jesus é muito profunda e a gente tem que buscar entender o que realmente ele está querendo dizer. Então, nós buscamos, porque o livro Mestre Jesus, muito conhecido, quem ganhou quis presentear, quem foi presenteado quis passar para frente. E eu acredito que ele foi formado assim, uma corrente, né? Quando eu comprei o meu, dizia que tinha vendido 100 mil exemplares. Eu imagino que de lá para cá triplicou, porque cada um que teve em mãos divulgou, presenteou, e quem foi presenteado quis também, de certa forma, presentear alguém. Então, nós temos esse daqui, que é do mesmo escritor, o Olho Mágico. Ele chamou Olho Mágico. E aqui na capa, ele diz, o que existe além do seu olhar? Neste livro, ele nos mostra a ter uma ótica diferente das situações. De tudo o que acontece na nossa vida, ele nos mostra um outro ângulo, nos ensina a ter uma outra visão diferente, uma visão que consola, que conforta. E aqui ele relata, eu vou ler só um trechinho de uma história. Ela é longa, porque depois ele se estende, né, ampliando os ensinamentos. Ele relata a história de Fernando, que vem enquadrar nos brandos e pacíficos, que era um pai de família, e um dia, quando voltava do trabalho, dirigindo num trânsito bastante complicado, deparou-se com um senhor que dirigia apressadamente. Vinha cortando todo mundo, e quando se aproximou do carro de Fernando, deu-lhe uma tremenda fechada. Aqui em Três Lagoas não acontece isso, né? Aqui o povo é brando e pacífico no trânsito. Deu-lhe uma fechada, já que precisava atravessar para outra pista. Naquela hora, a vontade de Fernando e a vontade que a maior parte dos motoristas tem. Eu não sou motorista, mas já vi muito motorista xingar e muito. E os pedestres também eles jogam água na cidade que chama Três Lagoas, que quando chove vira uma lagoa só, eles passam naquela poça d'água e molham a gente assim, no capricho. E tem os dois lados da questão, viu? Os pedestres também sofrem. Quem não passou por essa experiência, esses dias eu estava comentando com uma pessoa, ela dizia, eu já tive que voltar indo para uma festa com meus filhos, porque alguém fez isso comigo. E as crianças sujaram tudo de barro, eu tive que voltar para casa e não pude chegar na festa. Não é mentira, é real e verdadeiro. E acontece muito aqui. Então, Fernando, ele deu essa tremenda fechada no rapaz que chama Fernando, né? Então, naquela hora, a vontade de Fernando foi xingá-lo e impedir a sua passagem. Mas logo pensou, Fernando teve um tempinho para pensar. Coitado, se ele está tão nervoso e apressado, vai ver que está com um problema sério. Precisando chegar logo ao seu destino. Pensando assim, foi diminuindo a marcha e deixou passar. Fernando foi caridoso
foi brando e pacífico, né? Chegando em casa, Fernando recebeu a notícia que seu filho de 3 anos havia sofrido um grave acidente e fora levado ao hospital pela sua esposa. Imediatamente seguiu para lá. E quando chegou, sua esposa veio de encontro e o tranquilizou, dizendo: graças a Deus, está tudo bem, pois o médico chegou a tempo para socorrer nosso filho. Ele já está fora de perigo. Fernando, aliviado, pediu que sua esposa o levasse até o médico para agradecer-lhe. Qual não foi sua surpresa quando percebeu que o médico era aquele senhor apressado para o qual ele havia dado passagem? Então, tem situações e situações. No caso de Fernando, uma situação à parte. Ele usou de caridade, ele usou de brandura, porque ele teve o ímpeto de xingar, mas ele não xingou. Ele foi beneficiado porque aquela criatura que o fechava, que passava todo mundo, ultrapassava, era justamente alguém que estava correndo em busca de salvar a vida daquela criança, que coincidentemente era filho do Fernando. Então veja, e fica para a nossa reflexão da noite também, e que nós possamos repensar e rever o quanto vale a pena, às vezes, a gente silenciar nos momentos em que nós temos o ímpeto de agredir. Eu gostaria que alguém me passasse o horário de lá, porque eu não estou enxergando daqui. A luz bate e eu não estou vendo. Falta 10? Então, o Evangelho é rico em esclarecimento, né? São muitos os esclarecimentos que o Evangelho da noite nos traz. Então, a benevolência para com os seus semelhantes é fruto do amor ao próximo e produz a afabilidade e a doçura, que lhes são formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que... Olha, veja bem quantas advertências ele faz nesse capítulo. Por isso que eu fui prestando atenção e achando ele muito rico. Ele diz assim, são formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar-se nas aparências. A educação e a frequentação do mundo pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. E alertando também, né? Ao mesmo tempo que ele pede que sejamos brandos e pacíficos, que sejamos caridosos, que usamos afabilidade, que usamos de doçura, ele nos adverte que nem todos que aparentam ser bons, que traz aquele sorriso largo no rosto, nem sempre é assim, né? Então ele falou, olha, não confia em todo mundo que alguém lá usa um sorriso, usa um verniz, uma máscara que a sociedade em que nós vivemos oferece. A gente acaba colocando essas máscaras para disfarçar as nossas deformidades interiores e inferiores. Então, ao mesmo tempo que ele nos ensina, nos adverte, como dizer, olha, cuidado, isso pode ser perigoso, né? Então, e o mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando está por trás. Então, ele nos adverte com relação aos perigos que nós também corremos, né? Que nós temos que amar, sim, mas também ter cuidado. Até que ponto eu posso confiar? Até que ponto isso é verdade? Até onde eu posso ir? Até onde que eu tenho que me deter? Né? Mas sempre fazendo a nossa parte. Sempre contribuindo para o bem melhor, para a melhora do nosso planeta. Dando exemplo. Nós que somos espíritas, nós temos a obrigação de exemplificar o Evangelho. Porque o Evangelho, ele tem esse poder na nossa vida de nos frear. Porque quando nós vamos dar aquela escorregada, se a gente lembrar de um item desse capítulo ou de qualquer outro capítulo, a gente acaba se segurando.
Como o meu relógio não está batendo com aquele, eu fico preocupada de ultrapassar, mas ainda está 10 minutos. E ele cita também nesse capítulo a paciência. É mais uma virtude. Será que nós somos pacientes? A paciência é uma virtude muito difícil de ser conquistada. Então nós falamos, eu perdi a paciência. Então não sei, num determinado livro que eu li, que diz que ninguém perde aquilo que não tem. Porque na verdade nós não somos pacientes. Nós não temos paciência. E o momento em que nós vivemos também exige de nós exercitar a paciência. Porque em todos os lugares que nós vamos, principalmente aqui na nossa cidade, nós temos que enfrentar filas, nós temos que esperar, nós temos que enfrentar uma série de situações. Criam-se filas para idosos que nem sempre são respeitadas, né? Quando não, os idosos estão numa fila com um monte de papel que a família, os vizinhos, tudo deu para o coitado do idoso pagar. E você que é idoso está lá atrás também, troca uma perna, troca a outra, põe a mão aqui, tira daqui, cruza o braço, está tudo doendo e você está ali. É um idoso que está ali, mas ele está com a conta da vizinhança todinha para pagar. Quem nunca viu isso numa fila da lotérica ou do banco? O coitado do idoso não dá conta de esfarelar aquele monte de papel que alguém deu a incumbência para ele pagar, para não enfrentar a fila. Aí os outros idosos que estão lá atrás é que sofrem. Fica trocando as pernas de um lado e de outro, porque o idoso que está na frente está mais assoberbado de qualquer jovem, qualquer adolescente que estivesse na fila. Então são leis que são criadas, mas infelizmente não são respeitadas. E que nós temos que conviver. É a sociedade em que nós vivemos, né? E nós temos que ser brandos e pacíficos. É o nosso teste de paciência. Mas às vezes dá uma coceirinha assim na língua, vontade de falar alguma coisa, né? Quando a gente vê aquele idoso com aquele monte de papel, a gente sabe que esse papel não é dele. Ele não tem aquele monte de conta para pagar, não. Aquilo ali é da família toda, da firma, dos vizinhos, dos funcionários possíveis, sei lá. Então a gente vê, eu observo muito. Diz que quem fala muito não observa as coisas. Mas eu falo bastante, mas eu gosto de observar também. Porque através da gente observar, é que a gente aprende. Eu estava me sentindo impossibilitada de estar aqui para fazer esse evangelho. Eu fiquei na esquina lá de casa, esperando uma carona com o nosso amigo Flávio, que de tão boa vontade nos trouxe. Para minha surpresa, a vida é um eterno aprendizado. A gente só não aprende se não quiser. Vem um rapaz, todo contorcido, todo deformado, as pernas toda contorcida, com bastante coisa nas mãos, trazendo muitas coisas, umas caixas, eu não sei se ele vendia alguma coisa, com um sorriso de orelha a orelha, sorrindo, com aquele sorriso, não sei se ele se tinha algum dente, mas numa situação assim tão, ele cantando, que o sorriso dele era do mestre, e disse para mim, olha aí a lição, o meu sorriso é do meu mestre. E eu, que estava ali achando que eu estava capengando, tinha alguém mais capengando do que eu, e dizendo, oferecendo um sorriso para o mestre. E ele estava andando com muita dificuldade, e com um monte de coisa nas mãos. E eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. Então a gente tem que observar, porque através da gente observar é que a gente aprende, não é? E ele estava com aquele sorrisão de uma orelha a outra, andando com uma dificuldade terrível. Eu que estava meio manquinha, mas eu estava de pé. E estava aguardando uma carona. E ele estava com uma dificuldade intensa. E estava sorrindo. E estava cantarolando. E eu falei, olha aqui. Precisa mandar um recado desse. Já entendi a mensagem, né? Então a gente tem que ficar atento. Porque Deus usa as pessoas para nos transmitir mensagens, transmitir ensinamentos. Agora vamos... Chegando ao final da nossa fala, nós vamos ler uma historinha muito interessante. Vocês viram que eu busquei no fundo do baú, né? Pelos espíritos Hilário Silva e Valério, psicografia de Antônio Baduí Filho. Engraçado que eu tenho esse livro, eu sempre achei que era do Chico e eu fui rever, não é.
Então, a leitura que traz o título, A Dureza. Então, veja bem o diálogo desses dois espíritas. Legal. Comigo é no porrete, na estocada. Não levo desaforos para casa. Era assim que falava Jovino Silveira. O comerciante bem posto, espírita de largos gestos de generosidade. Entretanto, trazia sempre um chicote nas palavras. Mestre em respostas violentas e atitudes bruscas. Acabara de discutir por bacatelas com alguns companheiros e ali estava a se justificar-se com o amigo Rafael que ponderava. Jovino, sempre tem alguém que fala, olha, cuidado, não é por aí, né? Sempre tem alguém mais ponderado. Jovino é preciso juntar delicadeza e brandura nas palavras. Ninguém aceita verbo avinagrado no cálice da amizade. Convença-se disso. Isso o amigo aconselhando o outro, né? Contudo, o violento discutidor retrucava, incontinente. E são os dois espíritas. Qual nada, comigo é no tapa. Não deixo para depois o que tenho de falar agora. Como espíritas, insistiu o amigo, temos a obrigação de melhorar sempre. Não devo perder tempo e oportunidade. Jovino, porém, retrucava sem tardança. Meu espiritismo é de aço. Dureza no conhecimento e dureza nas atitudes. Nesse ponto da conversa, alguém bate à porta. Era a pobre senhora da vizinhança, que não estava bem. Desejava um passe. Ambos se prontificaram a ajudá-la. Jovino tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e para a leitura inicial e o abriu ao acaso. Qual não foi a surpresa, todavia, quando na página aberta, seus olhos se depararam com o item número 4 do capítulo 9, quando se lê. Por estas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com seus semelhantes. Terminada a leitura, enquanto Rafael orava, Jovino acompanhava a prece, pensando. Então, que nós pensemos no Evangelho desta noite. Eu espero que a mensagem tenha chegado aos corações de encarnados e desencarnados, se não na sua totalidade, mas numa boa parte. E o nosso muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção.